42. Deus seja louvado. Deus seja glorificado em todo tempo, em todo lugar. Deus de amor, de bondade e misericórdia. Nosso Deus que é misericordioso. As suas misericórdias são infinitas. Se não fossem suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Nós estamos aqui, meu Pai, para te honrar. Deus seja glorificado em todo tempo, em todo lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Isaías 42. O servo do Senhor. Aleluia. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em que se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere, os que fazem em trevas, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. O profeta Isaías, profeta messiânico, que profetizou principalmente a vinda de Cristo Jesus. Deus usou ele para muitas coisas que iriam acontecer, e nós sabemos que já aconteceram muitas e ainda irão acontecer. Amém? O servo do Senhor, o servo de Deus. Deus diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento. O próprio Deus disse: o meu servo. O servo que foi escolhido por Deus, aquele que ele amou, aquele que ele escolheu para que viesse dar a salvação a todos nós, a quem ele sustenta, a quem ele apoia, aquele que ele escolheu para que fosse seguro, estivesse seguro em suas mãos, aquele que foi eleito, que foi escolhido, o meu eleito que foi escolhido. Deus escolheu, em que se apraz a minha alma. Deus se alegra, Deus se agrada, Deus tem prazer nele. E o meu espírito estará sobre ele, o espírito que é o fôlego de Deus. Ele trará justiça aos gentios. Essa pessoa de que ele já está falando, de que ele já está dizendo aqui, é o Cristo Jesus. É o nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo o escolheu aqui. Ele disse que se alegrava com ele. Quando você aqui, quando ele se apraz, se alegra, você não se alegra do seu filho muitas vezes, das coisas boas que ele faz? Então aqui, Deus escolheu. Ele foi o escolhido ali, antes mesmo da fundação do mundo, ele já tinha sido escolhido por Deus, para que desse a salvação à humanidade. Através dele, de Cristo Jesus, que traria justiça, o justo juiz, o príncipe da paz. Jesus veio para trazer a paz. O próprio Cristo é a justiça. O próprio Cristo é o escolhido, o amado de Deus. Um servo. O servo, aqueles, eles tinham os escravos. Somente os escravos eram considerados servos. Então os judeus, eles nunca aceitariam um outro judeu sendo escravo. Então ali o servo seria alguém que vai servir ao outro. Ele é obrigado a fazer aquilo. O trabalho dele é servir. O trabalho dele é ser ali para o seu amo, para o seu Senhor, ajudar ali. E o que Deus falou aqui? Que o próprio Jesus veio para servir. Graças a Deus. Jesus, o Rei dos Reis, ele veio não como rei, não para se gloriar, não para ser um tal. Os judeus não aceitavam isso. Para eles, o Salvador viria num trono majestoso, cheio de riqueza, de poder, cheio de ouro, prata. Mas Jesus veio como um humilde servo. Ele veio ali para servir, para cumprir o que Deus queria na vida dele e de nós. O próprio Jesus aceitou. Ele foi de livre, espontânea vontade. Ele não foi feito ali, teve nenhuma pressão sobre ele para ele fazer. Não, você vai lá, você vai fazer. Então os escravos, eles faziam por obrigação, porque eles eram comprados, eles tinham que fazer. Muitas vezes eram chicoteados, porque ele tinha que fazer. E não ganhava nada. Eles estavam ali para servir. Agora Cristo Jesus, ele veio para servir, mas ele veio pela sua vontade própria. E aqui Deus disse que se agradava nele e o Espírito viria sobre ele. Quando Cristo Jesus começou seu ministério, ele já tinha 30 anos, ele chegou ali no Rio Jordão e estava João Batista. E ele disse para que João Batista o batizasse. Mas João Batista não queria, falou: não, imagina, é eu que tenho que ser batizado por ti. Mas Jesus disse que teria que acontecer isso para que se cumprisse a justiça. No batismo de Jesus, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se, porém dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Amém, aleluia. Sinta a glória de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Glória a Deus. O Espírito é o sopro de vida que nós precisamos para viver. Como o pastor Paulo tem pregado, nos estudos que nós temos, estamos aprendendo muito sobre a palavra de Deus. O Espírito, que é o fôlego, quando Deus fez o homem e a mulher, Ele soprou o Espírito, soprou o fôlego neles. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, se não tivesse fôlego, não seria nada, apenas um corpo. Mas o fôlego, que é o Espírito de Deus, foi sobre eles, e eles viveram. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para viver, porque sem Ele não somos nada. Se não tiver ali o Espírito de Deus, você é morto, você não vive mais. Nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do Espírito Santo de Deus, somos dependentes de Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui. E quando Isaías profetizou isso daqui, foi acontecendo bem mais tarde, 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Então imagine chegar a 700 anos para se cumprir isso aqui que Deus havia falado através de Isaías. E aí Deus disse também: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Eles aqui diziam que o Cristo que viria não faria rebelião, não teria espírito de contenda para poder fazer arruaça. Ele poderia chegar querendo se dizer: não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Jesus não fez nada disso. Ele veio para todos. Ele veio aqui, o Espírito sobre ele, que Deus mandou, e que ele trará justiça aos gentios. Os gentios eram os não-judeus, não crentes. Os judeus eram descendentes de Jacó, os judeus descendentes de Israel. Então eles obedeciam à lei de Moisés. Os gentios não, eles não eram descendentes de Jacó e nem obedeciam às leis de Moisés. Mas essas leis aqui foi o próprio Deus que disse a Moisés para que se cumprisse aqui, da obediência. Então os judeus obedeciam às leis ali, e os gentios não. Os gentios hoje seriam aqueles que não são crentes, os povos que não aceitaram Jesus ainda, porque Jesus veio para trazer justiça, veio para a nova aliança. O Cristo Jesus que morreu lá naquela cruz para que se cumprisse, que morresse pelos nossos pecados. E ali nasceu a nova aliança de Cristo Jesus, entre Deus e Cristo Jesus para nós. Então ele viria, mas não fazendo algazarra, como muitos pensavam que ele seria um mercenário, um anarquista, que iria fazer mudar tudo, que sairia do jogo ali dos romanos. Não foi nada disso que aconteceu. Como Cristo disse, quando ele iria ser crucificado, e aí ele foi questionado: você se diz rei? Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Amém, Jesus.
nós também não pertencemos a este mundo. Amém. Os crentes verdadeiros que obedecem a Deus, que são fiéis a Deus, esses não são desse mundo. Amém. O mundo já é maligno, o mundo infelizmente pertence a Satanás. São muitas coisas ruins acontecendo, muita briga. Isso já está escrito, que aconteceria mesmo. Pai contra filho, filho contra pai. E aí, quando não tem Cristo Jesus na vida, acontece só tragédia, infelizmente só desgraça na vida dessas pessoas. Então, nós que temos Jesus, que aceitamos Jesus como nosso único Salvador, que somos obedientes a Ele, nós sabemos que nós iremos para a glória de Deus, porque nós aceitamos. Por isso estamos aqui ouvindo a Tua palavra, exaltando, glorificando. E Ele disse: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Quando Deus enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para que viesse aqui, para nos ajudar, Jesus veio para curar, salvar e libertar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para Deus a não ser através dele. Jesus é a própria vida. Jesus não veio para julgar. Jesus não veio para pisar nas pessoas. Muitos estão fragilizados. Muitos estão dispersos, estão perdidos, estão desviados. E Jesus viria para nos salvar. Ele veio para nos salvar. E Ele continua salvando. Basta você querer. Então Ele veio ali para acolher. Não veio para julgar, para pisar em ninguém. Se a pessoa... Tem muitas pessoas que procuram a gente fragilizada, às vezes com algum problema. Então a gente precisa acolher. Acolher essa pessoa, não julgar. É o que Jesus fazia. Quando apareceu a mulher adúltera, levaram lá para Ele, dizendo: essa mulher cometeu adultério. Então eles levaram para Jesus, para poder testá-lo e ver o que ele faria. Só que Jesus estava ali, agachado ali, não prestou nem atenção no que estava acontecendo, nem olhou para a mulher, ficou ali. Aí chegaram e falaram: essa mulher foi pega no adultério. Jesus apenas disse: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Porque aquele que era pego no adultério era apedrejado. Todos saíram. Todos foram embora. Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê aqueles que te condenavam? Ela disse: foram embora. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoa. Tem gente que fala: eu não sou digno. Então, às vezes alguém faz alguma coisa para você, você não quer perdoar. Não perdoa de jeito nenhum. Eu não sou Deus. Você deve perdoar. Perdoa. Você perdoa. Não é obrigado a conviver com a pessoa. Não é obrigado, mas perdoa. É o que Deus faz para nós. Ele nos perdoa. Nós temos que nos humilhar, pedir perdão. Temos que ter um coração quebrantado, um coração que se humilha. É isso que Deus quer de nós, que nós nos humilhemos a Ele, peçamos perdão, e Deus, que é misericórdia, vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Aí a pessoa diz: mas eu não sou digno. Ninguém é digno. Mas mesmo assim Deus perdoa. Mesmo assim Deus perdoa. Deus tem misericórdia. Então a cana que representa o povo fragilizado,
misericórdia de Deus sobre nós é muito maior do que nós imaginamos. Deus nos perdoa, Deus nos acolhe, como aquela ovelha ferida. Quando tem 100 ovelhas, uma escapou, está lá sumida, então o pastor vai lá, deixa as 99 e vai buscar aquela que está ferida. E ele vai lá, carrega, coloca em seus braços e sara as suas feridas. Essa ovelha perdida muitas vezes somos nós. E o pastor ali é Cristo Jesus, que te acolhe sempre, sempre que você quiser. Como Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, para que pudéssemos fazer essa oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você quer que Deus te perdoe, você também tem que perdoar. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos livra do mal. Se nós estamos com Deus, estamos com Cristo Jesus, Ele vai te livrar do mal, de tudo aquilo que não te faz bem. E nem apagará o pavio que fumega. O pavio, eles usavam uma lamparina, aí precisava ter um azeite ali para poder acender, tinha um pavio. E quando estava acabando o óleo, esse pavio também começava a ficar fraco. Então a chama ali começa a apagar, começa a ficar fraco. Muitas vezes assim é a nossa fé, que está fraca, que está apagando, já está chegando ao fim. Mas nós temos que ter esperança em Cristo Jesus. Porque Cristo disse: aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. É preciso ter fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu fico encantada com a palavra de Deus. É muito maravilhoso poder ouvir o que Deus fez por nós e ainda faz. Deus usou de muitos servos. Os servos são aqueles que aceitaram cumprir o que Deus mandou. Esses servos não tiveram vida fácil, foi vida bem difícil. Muitos foram mortos, principalmente Jesus. Principalmente Jesus, aquele que veio para nos ajudar. Cristo Jesus, que não tinha nenhum pecado, Ele não tinha mancha nenhuma, Ele era perfeito. Ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ser um sacrifício vivo de Ele ser perfeito. Jesus era perfeito em tudo. Não tinha pecado, era o seu corpo perfeito. E Ele se fez o sacrifício vivo para o perdão dos nossos pecados. Nós temos que ser como Cristo Jesus, que foi perfeito, se fez homem aqui, como um ser humano. Ele, sendo Deus, se fez homem. E Cristo é perfeito. Não vamos alcançar a perfeição nunca, mas ser perfeito como Cristo é. Nós temos que fazer o máximo em ter o coração de Cristo Jesus, do nosso Mestre, seguir o seu exemplo. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus, para seguir os mandamentos de Deus. E quando Deus falou isso aí, que Ele viria para nos ajudar, Ele iria trazer fé e esperança para muitos que perderam a fé e a esperança. Muitos perdem a esperança, estão desanimados, né? Às vezes está desempregado, a vida espiritual a pessoa abandonou, se desviou dos caminhos de Deus. Mas aquele que quer se reconciliar com Deus, ainda dá tempo.
Nós precisamos nos reconciliar com Deus diariamente. Aquele que está afastado, aquele que ainda não aceitou a Cristo ainda, dá tempo a quem está vivo ainda, porque depois que o fôlego, que o Espírito Santo sair dele, não existe mais o que fazer. Tem gente que chega e fala para mim que morreu alguém da família, ai, reza por ele, vai lá. Não existe mais, não dá, acabou. Nós temos que orar pela pessoa enquanto ela está viva. Nós colocamos nas mãos de Deus, nós oramos, nós pedimos, Deus faz o milagre, ressuscita a morte se for preciso, mas depois que morreu, aí não tem mais o que fazer. Nós vamos fazer o que podemos agora. Estamos intercedendo, orando por muitos que estão ainda vivos. Nós colocamos nas mãos de Deus para que Ele cure, salve, liberte, sare as feridas, cure o paralítico, muitas vezes aquele que está preso a uma cama. Nós vamos lá orar por aquele, pelo enfermo, enquanto ele está vivo. E Cristo fez isso. Ele veio e fez tudo isso daí. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, os estendeu, espraiu a terra. Deus criou tudo, o céu, a terra, o mar, tudo que nela há, as plantas, tudo que existe no mar, os peixes, criou os planetas, as estrelas, o sol, a lua, e criou o homem, a sua imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança de Deus. Deus conversava com Adão e Eva no jardim do Éden. Deus conversava. Só que quando desobedeceu, quando eles desobedeceram a Deus e fizeram o que não podiam, que não deveriam comer da árvore da sabedoria, Deus se afastou deles. Mas aquele que procura, que quer Deus, que quer sempre estar na presença de Deus, Deus não se afasta dele. Nós que temos que querer, nós que temos que procurar a presença de Deus, e Ele está ali de braços abertos para nos acolher. E aí o Senhor diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. O que Deus fez foi trazer Cristo Jesus e dar como aliança. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e nós. Não há outros deuses. Cristo Jesus é a nova aliança que nós precisamos. E Ele veio para a luz. Cristo é a luz. Jesus é a luz. Jesus é a própria luz. E para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere e os que fazem entregas. Jesus, quando veio, Ele curou os cegos, Ele fez paralíticos andar, os surdos ouvir, mudos falar. Jesus ressuscitou as pessoas. Deus trouxe Jesus para fazer tudo isso e muito mais. Jesus libertou dos cárceres, tanto físico quanto espirituais. Deus libertou muitos dali da possessão de demônios. Tinham muitos endemoniados que procuravam Jesus. Alguns procuravam Jesus, outros Jesus encontrou ali, como o gadareno, que tinha uma legião no corpo dele. E era possesso por demônios. E Cristo Jesus libertou. Jesus liberta a nós todos, se nós estivermos em sua presença, principalmente espiritual. Nós precisamos muitas vezes da libertação espiritual. Nós precisamos
E Jesus fez tudo isso. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O próprio Deus falou: a glória pertence só a Ele, a mais ninguém. Ele não dará o louvor dele à imagem de escultura. Uma imagem já está dizendo: um pedaço de pau, de pedra, não faz nada. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda. É só apenas uma imagem. As pessoas se curvam, se dobram a uma imagem que não vale para nada. Nós temos que nos dobrar, nos curvar só perante Cristo Jesus. Nosso Jesus é o nosso único intercessor, intermediário entre Deus e os homens. Quando nós precisamos de alguma coisa, que nós temos que clamar a Deus, que pedir orações por cura, libertação, nós pedimos a Jesus. O próprio Jesus disse: tudo que pedires em meu nome. Jesus ensinou a nós como fazer a oração correta. Nós pedimos em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. E seja feita a tua vontade, principalmente. A vontade de Deus, não a nossa. Tem gente que tem medo de pedir as coisas e Deus não atender, porque Ele quer que seja feita a vontade dele próprio, não a vontade de Deus. Deus que vê e sabe de tudo, Ele que sabe o melhor para nós. A gente pensa o que é bom para nós, mas Deus já sabe lá na frente que não será. Deus é onisciente, Ele vê e sabe de tudo, Ele conhece. Nos conhece desde a formação do ventre de nossa mãe. Ele conhece o nosso ontem, hoje. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã. Ele sabe de tudo. E se Ele conhece o nosso coração, Ele vê, porque Ele esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso andar, falar, agir, Ele vê. Então Ele conhece como nós somos. Então Ele vai muitas vezes te resgatar de lá do fundo do poço para trazer de volta a Ele. Porque muitas vezes somos falhos, somos humanos, somos falhos. Mas como Deus perdoa e tem misericórdia, Ele nos acolhe. Infelizmente, muitos jovens entrando nas drogas. Aí começa com uma coisa fraca e aquilo ali parece que não vai adiantar mais. Ele começa a pegar outros tipos de droga, até que chega uma hora que ele não se satisfaz, e aí ele começa a fazer coisas que não é dele mais. Por quê? Porque ele resolveu se aliar com Satanás. Aquele que está firme com Cristo Jesus, firme na igreja, que tem Deus, se ficar firme ali, não vai se desviar. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite nessa palavra, na palavra de Deus, dia e noite. É o que nós temos que fazer, para que não nos desviemos do que Deus quer para nós. E Deus fez tudo isso aí quando trouxe Cristo Jesus. E Jesus fez aquela nova aliança, Ele curou várias pessoas. E Ele continua curando ainda. Amém. Glória a Deus. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus já salvou tanta a minha família. Jesus me curou de tantas coisas. Me curou da depressão, que eu não conseguia trabalhar, não conseguia dar aula, eu tinha pânico. Só de ficar pensando de no outro dia ir para a escola, me dava desespero, pânico, tirava licença. Hoje, com certeza, eu acho que está mais difícil ainda. Está muito mais difícil lecionar, dar aula. Só que mesmo assim eu vou lá e eu consigo, porque Deus me libertou. Jesus
me libertou da depressão, da síndrome do pânico. Deus me libertou. É só Jesus que pode fazer o milagre, né? Aí tem gente que perguntou para mim: nossa, mas por que você vai se batizar? Nossa, mas por que? Aconteceu alguma coisa com você? Você tem alguma coisa que eu não sei, que eu não estou sabendo? Eu falei: não, é porque eu aceitei Jesus porque eu quero. Eu aceitei Jesus porque eu amo Jesus. Ele é meu único Salvador. Não existe mais outros deuses na minha vida. Eu era uma idólatra. Aí tem gente que fala: nossa, não, a gente não é idólatra. Ué, a pessoa que fica ali beijando a imagem, escultura, se ajoelhando ali fazendo pedido com um pedaço de pau e pedra, é o quê? E Deus, ele falava isso daqui porque o povo dele acabou fazendo isso daí, indo para idolatria, adorando outros deuses, e depois eles acabaram ficando cativos por 70 anos na Babilônia. Então Deus, infelizmente, acaba castigando aquele que não está no caminho certo, no caminho correto. Aí as pessoas começam a ter coisas que acontecem na vida e não sabem por quê. Aí a pessoa não tem Deus, procura outros lugares errados, e não quer aceitar a Cristo Jesus, que é o verdadeiro Salvador. E Cristo veio para nós, e Deus disse que a glória dele não daria a ninguém. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Muitas coisas já se cumpriram. Então, 700 anos antes disso daqui, que ele disse sobre o eleito dele, sobre o seu ungido, é o servo de Deus. Ele veio como servo, ele foi o escolhido de Deus, o amado de Deus, o justo juiz, o próprio Messias que Deus falou. Ele veio, fez e cumpriu a sua palavra. Muitas coisas já se cumpriram, estão se cumprindo e ainda vai se cumprir. Nós estamos aqui para aguardar a vinda de Cristo Jesus novamente. Porque Cristo Jesus, quando morreu por nós naquela cruz, ficou durante 3 dias no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos. E depois, quando ele subiu aos céus, ele disse que enviaria o Espírito de Deus para. E o Espírito de Deus veio no dia de Pentecostes. E nós temos aqui o Espírito Santo de Deus no meio de nós. Não estamos sozinhos, porque Jesus não nos deixou sozinhos. A qualquer momento que você precisar, pede para Deus, pede para Jesus, só Ele. O véu que tinha, que separava ali, já foi rasgado, porque precisava do sacerdote fazer a oração para intermediar o povo, para poder falar com Deus. Mas quando Cristo veio e morreu naquela cruz, foi pisado, o seu sangue escorrendo naquela cruz, vertido naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. O véu se rasgou, porque não precisava mais do sacerdote. O sacerdote hoje é Cristo Jesus, o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote é Cristo Jesus. É a Ele que nós temos que dar a honra, a glória e o poder. O louvor seja dado somente a Ele, porque Cristo disse, Deus disse que Ele não daria a sua glória a ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. A glória seja dada somente a Deus, a Cristo Jesus, que é o nosso único Salvador, o servo do Deus vivo, que o servo que se fez aqui, agora ele é rei lá dos céus. Amém? Glória a Deus. Vamos